Oração 16,05. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem encontrou você nesta noite, talvez exista algo dentro do seu coração pedindo por descanso. O dia chegou ao fim. Talvez tenha sido um dia comum para os outros, mas pesado para você. Um dia em que muita coisa aconteceu por fora, mas ainda mais por dentro. Você conversou, trabalhou, resolveu problemas, sorriu quando foi necessário, tentou manter tudo em ordem, mas agora, no silêncio da noite, só você sabe o que realmente está sentindo. Porque quando tudo desacelera, aquilo que foi ignorado durante o dia costuma aparecer. As preocupações voltam. Os pensamentos ficam mais altos. As lembranças parecem mais intensas. As dúvidas sobre amanhã começam a ocupar espaço. E aquilo que parecia controlado revela seu verdadeiro peso. Talvez você esteja exatamente assim agora. Com o corpo cansado, mas a mente inquieta. Com vontade de descansar, mas sem conseguir desligar completamente. Como se existisse uma parte de você ainda em alerta. Ainda carregando algo. Ainda lutando internamente. E não importa quantas vezes você tente se convencer de que está tudo bem, existe um cansaço que não é apenas físico. É emocional, mental, espiritual. É aquele tipo de desgaste que não aparece nos olhos dos outros, mas que consome energia por dentro. Você continua funcionando, continua seguindo, continua fazendo o que precisa ser feito, mas sente que precisa respirar mais fundo. Precisa desacelerar. Precisa soltar pesos que não deveria continuar carregando. Talvez hoje você tenha se preocupado com coisas que ainda nem aconteceram. Talvez tenha revivido mentalmente situações que já passaram. Talvez tenha absorvido palavras, tensões e pressões ao longo do dia e agora tudo isso esteja reverberando dentro de você. É por isso que este momento importa. Porque antes de dormir, sua alma também precisa descansar. Não apenas o corpo, não apenas os olhos, mas a mente. O coração, os pensamentos, as emoções. Existe uma diferença entre dormir e descansar. Muitas pessoas dormem sem descansar de verdade. Fecham os olhos, mas continuam cansadas. Acordam no dia seguinte ainda sobrecarregadas. Porque o verdadeiro descanso não começa no travesseiro. Começa na entrega. Começa quando você decide parar de sustentar sozinho aquilo que não foi feito para permanecer nas suas mãos. Então, por alguns minutos, permita-se desacelerar. Não pense no que falta resolver. Não pense nas cobranças. Não pense no relógio. Não pense nas responsabilidades de amanhã. Este momento é entre você e Deus. Respire profundamente agora. Puxe o ar devagar. Segure por alguns segundos. Solte lentamente. Mais uma vez. Inspire. Solte. Sinta seu corpo desacelerando aos poucos. A tensão deixando seus ombros. A mente reduzindo a velocidade. O coração encontrando espaço para respirar. Talvez você nem perceba o quanto estava carregando até parar por alguns instantes. A vida moderna nos acostuma a estar sempre ocupados, sempre pensando, sempre antecipando problemas, sempre tentando prever riscos, controlar cenários e evitar frustrações. Mas ninguém foi criado para viver permanentemente em estado de alerta. Sua mente precisa de pausa. Seu coração precisa de quietude. Sua alma precisa de paz. E a paz não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando você entende que nem tudo depende de você. Existe alívio em reconhecer isso. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa resolver toda a sua vida antes de dormir. Você não precisa encontrar imediatamente saída para tudo o que te preocupa. Há coisas que serão resolvidas no tempo certo. Há portas que ainda não abriram, mas abrirão. Há respostas que ainda não chegaram, mas chegarão. Há pesos que parecem enormes agora, mas não permanecerão assim para sempre. A noite também existe para lembrar você de algo importante. O mundo continua girando mesmo quando você para. A vida continua. E Deus continua trabalhando mesmo quando você descansa. Enquanto seus olhos se fecham, Ele continua cuidando daquilo que você não pode controlar. Continua sustentando caminhos, organizando processos, protegendo sua casa, guardando sua família, preparando respostas, fortalecendo seu interior. Nada está esquecido. Nada está fora de alcance. Nada fugiu ao controle divino. Talvez sua mente diga o contrário. Talvez o medo tente convencer você de que precisa continuar vigilante, de que precisa pensar mais, planejar mais,
controlar mais. Mas nem toda preocupação é produtividade. Às vezes é apenas desgaste disfarçado. E esta noite não precisa ser governada pelo medo. Pode ser governada pela confiança. Por isso, neste momento, escolha soltar. Solte mentalmente aquilo que te acompanha há dias. A preocupação financeira, a ansiedade sobre decisões, o medo de notícias, a tensão nos relacionamentos, as cobranças internas, o peso do futuro. Entregue tudo. Imagine agora cada preocupação sendo colocada nas mãos de Deus, uma por uma, sem pressa, como alguém que finalmente decide descansar. Porque descansar também é um ato de fé. É dizer: eu fiz o que pude hoje, o restante eu entrego. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir nesta noite. Você pode descansar. Você tem permissão para descansar. Sua mente pode silenciar. Seu coração pode desacelerar. Sua alma pode encontrar paz. Porque nem tudo depende da sua força. E isso não é derrota. Isso é confiança. Senhor Deus e Pai amado, nesta noite, em silêncio e reverência, eu continuo diante da Tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Tu conheces profundamente cada coração. Conheces aquilo que foi dito e aquilo que ficou guardado. Conheces os pensamentos que ninguém ouviu, as preocupações que não foram compartilhadas, as inseguranças escondidas por trás de uma aparência de força, as batalhas silenciosas que acontecem longe dos olhos de todos. Nada te é oculto. Nada passa despercebido diante de ti. E talvez seja exatamente por isso que existe tanto alívio em estar aqui agora. Porque diante do mundo, muitas vezes precisamos parecer fortes. Precisamos seguir funcionando. Precisamos responder mensagens, cumprir horários, resolver problemas, atender expectativas e continuar caminhando mesmo quando estamos cansados. Mas diante de ti, Pai, não existe necessidade de performance. Não existe obrigação de parecer bem. Não existe máscara. Aqui existe apenas verdade. A verdade de um coração que busca descanso. A verdade de uma mente cansada. A verdade de alguém que, talvez, tenha chegado ao limite emocional e precise simplesmente respirar. E nesta noite, eu te peço, traz paz. Uma paz real, profunda, silenciosa, estável. Não uma paz superficial baseada em circunstâncias perfeitas, mas aquela paz que permanece mesmo quando nem tudo foi resolvido. A paz que guarda o coração em meio à incerteza. A paz que estabiliza a mente em meio ao excesso de pensamentos. A paz que reorganiza o interior. Senhor, quantas vezes a mente se torna um lugar barulhento? Quantas vezes o corpo deita, mas os pensamentos continuam de pé? Quantas vezes a pessoa fecha os olhos, mas continua revivendo conversas, imaginando cenários, antecipando problemas e tentando encontrar soluções para situações que ainda nem aconteceram? A ansiedade rouba energia, rouba presença, rouba descanso. Faz a pessoa viver problemas antes mesmo deles existirem. E por isso eu oro agora por cada mente acelerada, cada coração inquieto, cada pessoa que está cansada de pensar demais. Pai, desacelera essa mente agora, como águas agitadas que lentamente encontram calmaria, como vento forte que aos poucos perde intensidade. Silencia aquilo que está produzindo excesso de ruído interno. Traz clareza onde existe confusão. Traz ordem onde existe sobrecarga. Traz leveza onde existe peso emocional. Se houver medo do futuro, traz confiança. Se houver culpa pelo passado, traz alívio. Se houver angústia no presente, traz estabilidade. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que estão carregando preocupações financeiras, contas, incertezas, pressões, responsabilidades, medo de faltar, medo de não conseguir, medo de decepcionar pessoas. Eu coloco tudo isso diante de ti agora. E essa pessoa entenda que sua provisão não depende apenas daquilo que ela consegue enxergar hoje. Abre caminhos, traz sabedoria, direção, discernimento, calma para agir com clareza. Senhor, também existem pessoas lidando com preocupações familiares, conflitos dentro de casa, silêncios dolorosos, distâncias emocionais, palavras mal resolvidas, ambientes tensos, relações desgastadas. Eu te peço, visita cada lar representado aqui. Leva a paz para dentro dessas casas. Traz reconciliação onde for possível.
sabedoria para falar, maturidade para ouvir, paciência para lidar com processos e serenidade para aceitar aquilo que ainda não pode ser mudado. Também oro por quem está cansado emocionalmente, não necessariamente por um grande problema, mas por um acúmulo, pequenas pressões, pequenas frustrações, pequenos desgastes diários. A soma de muitas coisas, a soma de dias difíceis, a soma de cobranças internas, a soma de responsabilidades. Às vezes não é uma grande dor, é apenas excesso. Excesso de preocupação, excesso de exigência, excesso de responsabilidade, excesso de pensamento. E o excesso desgasta. Por isso, Pai, eu te peço descanso emocional, descanso real. Aquele descanso que alcança áreas profundas, que reorganiza sentimentos, que devolve energia, que restaura perspectiva, que faz a pessoa acordar diferente, mais leve, mais centrada, mais estável. Senhor, guarda também esta noite, guarda este quarto, guarda esta casa, guarda este ambiente, que este seja um lugar de paz, que ao redor desta pessoa exista tranquilidade, que o silêncio não seja ameaçador, mas acolhedor, que a noite não intensifique a ansiedade, mas favoreça descanso, que a cama seja lugar de repouso, que o travesseiro seja espaço de alívio, que o sono venha naturalmente, sem luta, sem tensão, sem resistência mental. Pai, há pessoas que desaprenderam a descansar, que deitam, mas permanecem alertas, como se sempre precisassem vigiar tudo, como se relaxar fosse perigoso, como se descansar significasse perder controle. Mas ninguém sustenta a própria vida sozinho. Ninguém foi criado para carregar o mundo nas costas. Por isso eu declaro sobre essa pessoa: você pode descansar, você pode parar por algumas horas, você pode confiar. Enquanto você dorme, Deus continua acordado. Enquanto sua mente repousa, Deus continua cuidando. Enquanto seu corpo recupera forças, Deus continua sustentando sua história. Nada ficará desassistido. Nada será abandonado. Nada sairá do controle porque você decidiu descansar. Ao contrário, descansar também é confiar. Descansar também é entrega. Descansar também é fé. Então, nesta noite, que toda sensação de urgência seja interrompida. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta virá hoje. Nem toda solução precisa nascer antes do amanhecer. Algumas coisas exigem tempo, outras exigem paciência, e muitas exigem apenas confiança. Senhor, que esta pessoa compreenda isso profundamente, que ela solte aquilo que vem apertando o seu interior, e pare de carregar mentalmente conversas futuras, cenários improváveis e medos antecipados. Que volte ao presente, ao agora, ao descanso, ao silêncio saudável, à paz. E que ao fechar os olhos daqui a pouco, exista uma certeza simples e poderosa dentro dela. Eu não estou sozinho. Eu sou cuidado. Eu sou sustentado. Eu posso descansar. Porque existe um Deus que continua trabalhando por mim mesmo durante a noite. Amém. Agora, permaneça por mais alguns instantes neste ambiente de calma, sem pressa, sem a necessidade de fazer mais nada. Apenas permita que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Talvez você tenha passado tanto tempo em modo de sobrevivência que esqueceu como é simplesmente descansar sem culpa. Descansar sem sentir que está negligenciando algo. Sem sentir que deveria estar produzindo mais, resolvendo mais ou pensando mais. Mas existe um momento em que continuar insistindo mentalmente deixa de ajudar e passa apenas a desgastar. E talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto. Um ponto em que sua alma pede pausa. Um ponto em que seu interior pede silêncio. Um ponto em que continuar carregando tudo sozinho já não parece mais possível. E isso não é fraqueza, é humanidade. Há dias em que somos fortes. Há dias em que avançamos com confiança. Há dias em que tudo parece mais claro. Mas também existem dias em que simplesmente nos sentimos cansados. Dias em que a energia acaba antes da noite. Dias em que a mente pesa. Dias em que pequenas coisas parecem maiores do que realmente são. Dias em que precisamos apenas ser acolhidos. Talvez hoje tenha sido assim para você. Talvez tenha sido um daqueles dias em que você deu mais do que tinha. Ofereceu energia quando já estava cansado. Ofereceu paciência quando já estava no limite. Ofereceu presença quando precisava de recolhimento. Tentou sustentar tudo.
Tentou não demonstrar vulnerabilidade. Tentou manter estabilidade mesmo sentindo instabilidade por dentro. Mas agora o dia terminou. E você não precisa continuar em estado de prontidão. Pode baixar as defesas. Pode desacelerar. Pode permitir que a noite cumpra sua função de restaurar. Nem toda batalha precisa ser enfrentada no mesmo dia. Nem toda preocupação merece entrar com você no quarto. Nem todo pensamento precisa receber atenção. Alguns podem simplesmente passar, como nuvens, sem que você precise persegui-los. Observe seus pensamentos sem se agarrar a eles. Se vier uma preocupação, reconheça e solte. Se vier uma lembrança incômoda, reconheça e solte. Se vier medo, reconheça e solte. Você não precisa lutar contra cada pensamento. Precisa apenas não entregar autoridade a eles. Sua mente produz movimento. Mas você não é obrigado a seguir cada direção que ela propõe. Você pode escolher paz. Pode escolher pausa. Pode escolher não alimentar mentalmente aquilo que te desgasta. Respire novamente, lentamente. Perceba o ar entrando. Perceba o ar saindo. Sinta seu corpo presente aqui. Neste momento, nesta noite, neste espaço seguro. Volte para o agora. Nem passado, nem futuro. Apenas agora. Existe muita exaustão gerada por viver em tempos que não são o presente. Ou lamentando o que passou. Ou temendo o que ainda não aconteceu. Mas agora, nada precisa ser resolvido. Agora você está apenas respirando. Apenas descansando. Apenas permitindo que seu interior se reorganize. Há beleza nisso. Há cura nisso. Há sabedoria nisso. Nem toda solução nasce da ação. Algumas nascem da pausa, da mente descansada, do coração tranquilo, do olhar renovado depois de uma boa noite de descanso. Por isso, não subestime este momento. Este não é apenas o final de mais um dia. É uma oportunidade de restauração. Enquanto você desacelera, seu corpo começa a compreender que está seguro. Sua respiração sinaliza calma. Seu sistema desacelera. Seus músculos soltam tensão. Seu coração encontra ritmo. Sua mente reduz ruído. Tudo dentro de você começa a receber permissão para descansar. Talvez você esteja acostumado a viver em hipervigilância. Sempre atento. Sempre antecipando. Sempre tentando prever problemas. Mas viver assim consome muito. Cansa profundamente. Rouba a presença. Rouba a alegria. Rouba a qualidade de vida. Nem tudo precisa ser monitorado o tempo todo. Nem tudo exige sua intervenção constante. Há coisas que simplesmente não dependem de você. Reconhecer isso liberta. Você fez o que pôde hoje. Talvez não tudo, mas o possível. E isso é suficiente por hoje. O restante pode esperar. Amanhã terá seu próprio espaço, seu próprio ritmo, sua própria energia. Mas agora é noite. Agora é tempo de repouso. Imagine neste instante todo o peso emocional saindo lentamente dos seus ombros, como alguém retirando uma mochila carregada após uma longa caminhada. A pressão diminuindo, a tensão cedendo, a necessidade de controle enfraquecendo, a urgência mental perdendo força. Você não precisa permanecer carregando. Pode soltar, pode confiar, pode descansar. Talvez ninguém tenha te dito isso recentemente, então ouça com atenção. Você merece descanso, não como prêmio por perfeição, não como recompensa por produtividade, mas porque descanso é necessidade humana. É parte da restauração, é parte do equilíbrio, é parte do cuidado consigo mesmo. Dormir não é desperdício de tempo. Descansar não é atraso. Pausar não é fracasso. Recuperar energia também faz parte do caminho. Então, se houver culpa em descansar, solte. Se houver medo de parar, solte. Se houver sensação de que precisa estar sempre disponível, sempre atento e sempre resolvendo, solte. Por algumas horas, apenas seja alguém descansando. Nada além disso. Não alguém tentando controlar a vida inteira. Não alguém tentando antecipar todos os cenários. Apenas alguém permitindo-se recuperar forças. Amanhã você retomará o que for necessário. Mas hoje, agora, neste momento, seu compromisso é apenas descansar. Deixe que a noite cumpra seu propósito. Deixe que o sono venha naturalmente. Deixe que o corpo faça seu trabalho de recuperação. Deixe que sua mente encontre quietude. E se algum pensamento insistir em voltar, lembre-se, isso pode esperar. Não agora. Agora eu descanso. Agora eu desacelero.
Agora eu me permito soltar. Agora eu escolho paz. E essa escolha, por mais simples que pareça, pode mudar completamente a qualidade desta noite. Permaneça nesse estado, respirando, soltando, desacelerando, acolhendo o silêncio como aliado, permitindo-se descansar profundamente. E enquanto a noite avança em silêncio, permita que seu coração compreenda algo importante. Você chegou até aqui. Talvez não da forma que imaginou. Talvez com marcas que ninguém percebe. Talvez mais cansado do que gostaria. Talvez carregando perguntas sem resposta. Mas ainda assim, você chegou. Há força nisso. Mesmo que você não esteja enxergando agora. Existe uma tendência humana de olhar apenas para aquilo que ainda falta. Para o que não foi conquistado. Para o que deu errado. Para aquilo que ainda preocupa. Mas poucas vezes paramos para reconhecer o quanto já atravessamos. Quantas situações pareciam impossíveis e ficaram para trás? Quantos dias difíceis você pensou que não suportaria, mas suportou? Quantas fases exigiram de você uma força que nem sabia possuir? Você sobreviveu a momentos emocionalmente difíceis. Superou períodos confusos. Continuou avançando mesmo sem clareza total. Mesmo cansado. Mesmo inseguro. Mesmo sem garantias. Isso revela algo importante. Há mais força dentro de você do que imagina. Nem sempre percebemos nossa própria resistência porque estamos ocupados demais sobrevivendo. Mas ela está aí, presente, silenciosa, constante. Talvez hoje você não precise de mais cobrança. Não precise de mais exigência. Não precise de mais comparação. Talvez precise apenas reconhecer que está fazendo o melhor possível dentro das circunstâncias que possui. E isso importa. Nem sempre o melhor possível parece grandioso. Às vezes parece apenas levantar da cama, cumprir responsabilidades básicas, responder ao necessário, continuar, respirar, persistir. E há dignidade nisso. Nem toda vitória será visível. Algumas são completamente internas. Vencer um pensamento negativo, controlar um impulso de ansiedade, escolher não desistir, decidir continuar tentando, se permitir pedir ajuda. Ou simplesmente atravessar um dia difícil sem abandonar a própria esperança. Tudo isso também é progresso. Tudo isso também é força. Por isso, nesta noite, em vez de terminar o dia focando apenas no que faltou, tente reconhecer aquilo que foi possível. Reconheça sua caminhada. Reconheça seu esforço. Reconheça sua capacidade de seguir mesmo em fases difíceis. Talvez você esteja vivendo uma estação de construção silenciosa. Aquelas fases em que parece que pouca coisa muda externamente, mas internamente muito está sendo reorganizado. Visão, maturidade, prioridades, emoções, limites, discernimento. Nem todo crescimento é confortável. Algumas evoluções acontecem justamente em períodos de desconforto, em momentos de revisão, de recolhimento, de silêncio, de aprendizado interno. Talvez você esteja exatamente aí. E se estiver, tudo bem. Nem toda fase precisa parecer brilhante para ser importante. Nem todo processo precisa ser agradável para ser transformador. Às vezes a noite simboliza exatamente isso. Um tempo de pausa. Um tempo de recolhimento. Um tempo em que não enxergamos tudo claramente, mas continuamos sendo conduzidos. A noite ensina confiança. Ensina entrega. Ensina desaceleração. Ensina a aceitar que não precisamos enxergar cada detalhe para seguir em segurança. Há algo profundamente restaurador em admitir. Eu não tenho todas as respostas agora. E está tudo bem. Eu não preciso compreender tudo hoje. Não preciso prever tudo. Não preciso controlar todos os resultados. Posso apenas continuar dando um passo por vez. Um dia por vez. Uma decisão por vez. Uma noite de descanso por vez. Muitas vezes queremos resolver a vida inteira mentalmente em poucas horas. Queremos garantir futuro, evitar frustrações, antecipar soluções e eliminar riscos. Mas a vida não responde bem à pressa interna. Algumas coisas amadurecem com o tempo. Algumas respostas chegam naturalmente. Alguns caminhos só ficam claros enquanto caminhamos. Por isso, talvez a melhor decisão desta noite seja simplesmente parar de exigir de si clareza absoluta. Pare de cobrar respostas instantâneas. Pare de exigir previsibilidade total. Pare de acreditar que descansar significa perder terreno. Não significa. Pelo contrário.
Uma mente descansada enxerga melhor. Um coração regulado decide melhor. Um corpo recuperado responde melhor. Descanso não é interrupção do progresso. É combustível para a continuidade. Por isso, ao deitar hoje, faça isso com gentileza consigo mesmo. Sem julgamento pelo que ainda não conseguiu resolver. Sem condenação pelo que ainda não conquistou. Sem comparação com o ritmo de outras pessoas. Sua trajetória é sua. Seu tempo é seu. Seu processo é legítimo. Você não está atrasado na própria vida. Talvez esteja apenas atravessando uma fase necessária. Uma fase que ainda fará sentido, mesmo que agora não pareça tão clara. Confie nisso. Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente para possuir propósito. Há sementes crescendo em silêncio, mudanças acontecendo internamente, fortalecimentos invisíveis, reorganizações emocionais, aprendizados discretos. Nem toda transformação faz barulho. Algumas acontecem exatamente assim, durante noites silenciosas como esta, enquanto você desacelera, enquanto reflete, enquanto solta, enquanto descansa. Talvez amanhã nada tenha mudado radicalmente externamente, mas algo dentro de você pode amanhecer diferente, mais leve, mais claro, mais regulado, mais centrado, mais disposto. Às vezes é isso que realmente precisamos. Não uma mudança externa instantânea, mas energia renovada para continuar, perspectiva reorganizada, força restaurada. E a noite oferece isso, se você permitir. Então permita. Permita que esta noite seja um reinício silencioso, sem grandes anúncios, sem pressa, sem expectativa irreal. Apenas um reinício interno, um retorno ao essencial, ao equilíbrio, à calma, ao descanso, ao presente. A este momento simples em que você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa performar. Não precisa acelerar. Não precisa resolver. Apenas existir em paz. Respire novamente. Perceba sua presença aqui. Perceba que você está seguro neste momento. Perceba que agora tudo pode esperar. O dia terminou. Você fez o que era possível. E agora merece repouso. Merece pausa. Merece silêncio. Merece descanso verdadeiro. Permita-se recebê-lo. E agora, um lugar onde você não precisa lutar, não precisa provar nada, não precisa sustentar uma imagem de força o tempo inteiro. Existe um cansaço que nasce justamente do esforço constante de parecer bem, de manter tudo sob controle, de demonstrar estabilidade mesmo quando por dentro existe turbulência. Talvez você conheça bem essa sensação. A sensação de estar cercado por responsabilidades, expectativas e pressões, como se houvesse sempre algo pedindo sua atenção, algo exigindo energia, algo cobrando resposta. E aos poucos isso vai ocupando espaço dentro de você, até que o coração fica apertado, a mente fica cheia, o corpo começa a dar sinais, o sono perde qualidade, o descanso deixa de ser reparador, e sem perceber, a pessoa passa a viver em constante estado de alerta. Mas esta noite não precisa continuar assim. Esta noite pode marcar uma mudança, uma interrupção nesse ciclo de excesso, uma pausa verdadeira. Porque existe segurança em soltar aquilo que você não pode controlar. Existe liberdade em reconhecer seus limites. Existe maturidade em compreender que você não foi feito para carregar tudo sozinho. Talvez você tenha tentado sustentar emocionalmente pessoas ao seu redor, resolver dores que não pertencem a você, absorver problemas externos, se responsabilizar excessivamente por resultados, antecipar cenários para evitar frustrações. Mas isso pesa muito. E ninguém permanece leve carregando responsabilidades emocionais que não lhe pertencem. Por isso, neste momento, faça um exercício interno. Imagine diante de você tudo aquilo que vem ocupando espaço demais na sua mente. As preocupações, as cobranças, os medos, as pendências, as conversas difíceis, as decisões futuras, as dúvidas, as expectativas. Observe tudo isso, sem julgamento, sem desespero, apenas reconhecendo. E agora imagine que, pouco a pouco, você vai soltando cada item, como quem esvazia lentamente as mãos, como quem entende que não precisa continuar segurando tudo ao mesmo tempo. Solte. Deixe ir mentalmente aquilo que não precisa atravessar esta noite com você. Há uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. Responsabilidade organiza.
Sobrecarga paralisa. Responsabilidade direciona. Sobrecarga sufoca. Talvez você esteja vivendo mais sobrecarga do que responsabilidade, mais peso do que propósito, mais tensão do que presença. E isso precisa ser percebido, porque só podemos soltar aquilo que primeiro reconhecemos estar carregando. Então reconheça. Sim, está pesado. Sim, houve excesso. Sim, você precisa descansar. E tudo bem admitir isso. Não existe fracasso em reconhecer necessidade de pausa. Existe inteligência emocional. Existe autocuidado. Existe honestidade consigo mesmo. Talvez você tenha se tornado tão acostumado a funcionar cansado que já nem percebe o quanto precisava desacelerar. Mas seu corpo percebe. Sua mente percebe. Seu emocional percebe. Tudo em você envia sinais. E ignorar esses sinais continuamente cobra um preço. Por isso, ouça seu interior esta noite. Ele não está pedindo mais esforço. Está pedindo descanso. Está pedindo segurança. Está pedindo espaço para respirar. E talvez a maior proteção que você possa receber agora seja justamente esta: permissão para parar. Permissão para não pensar em tudo. Permissão para não resolver nada agora. Permissão para não alimentar preocupações desnecessárias. Permissão para existir sem urgência. A urgência mental esgota. Faz tudo parecer prioridade máxima. Faz pequenos problemas parecerem ameaças enormes. Faz o futuro parecer pesado demais. Mas nem tudo é urgente. Nem tudo exige energia imediata. Nem tudo precisa ser pensado agora. Repita mentalmente. Não agora. Isso pode esperar. Amanhã eu vejo. Agora eu descanso. Agora eu recupero energia. Agora eu escolho paz. Permita que essa decisão interna se fortaleça. Seu sistema precisa compreender que está seguro, que pode baixar vigilância, que pode reduzir tensão, que pode descansar sem culpa. Talvez exista uma parte sua que acredita que, se relaxar, algo dará errado. Como se permanecer em alerta fosse uma forma de proteção. Mas alerta constante não protege. Apenas desgasta. A verdadeira segurança não nasce de hipervigilância. Nasce de estabilidade interior, de confiança, de regulação, de presença. Por isso, volte para sua respiração mais uma vez. Inspire profundamente. Solte devagar. Relaxe mandíbula. Relaxe testa. Relaxe ombros. Relaxe peito. Permita que seu corpo receba a mensagem. Está tudo bem desacelerar. Você não precisa carregar o dia para dentro da madrugada. O dia terminou. As demandas ficaram para trás. Agora existe apenas este momento. Esta pausa. Este silêncio. Esta oportunidade de restauração. Imagine como será acordar amanhã com mais clareza, mais leveza, mais energia emocional, mais espaço interno. Tudo começa aqui, no modo como você encerra este dia. Por isso, escolha encerrar com paz. Escolha encerrar com leveza. Escolha encerrar com entrega. Escolha encerrar com descanso. A noite não veio para te ameaçar. Veio para te restaurar. Receba isso. Acolha isso. Permita isso. E continue desacelerando. Pouco a pouco. Sem esforço. Sem resistência. Apenas descansando profundamente. Respire fundo por um instante e desacelere os pensamentos que ainda insistem em correr dentro de você. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente ainda esteja presa em tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia. Conversas mal resolvidas, preocupações sobre amanhã, responsabilidades, contas, decisões, medos silenciosos. Tudo isso parece ganhar mais força quando a casa fica em silêncio e a noite chega. Mas esta noite não precisa ser dominada pela ansiedade. Existe algo profundamente poderoso em encerrar o dia, entregando aquilo que você não consegue controlar. Nem toda batalha precisa ser carregada até a madrugada. Nem todo peso precisa dormir com você. Talvez hoje você tenha tentado ser forte o tempo inteiro. Tentou resolver problemas, sustentar expectativas, lidar com emoções difíceis e ainda manter um sorriso quando por dentro estava exausto. E agora, quando finalmente tudo desacelera, você sente o quanto precisava de paz. Por isso permaneça aqui. Não trate este momento como apenas mais um vídeo ou mais algumas palavras ao fundo. Permita que este seja um verdadeiro intervalo para a sua alma. Um momento em que você deixa de alimentar preocupações e começa a alimentar confiança. A palavra diz em Salmos
que Deus concede sono aos seus amados. Isso significa que descanso não é apenas ausência de atividade. Descanso verdadeiro é segurança interior. É conseguir fechar os olhos sem sentir que tudo depende exclusivamente de você. Quantas pessoas estão deitadas agora, com o corpo imóvel, mas com a mente em guerra, pensando em coisas que ainda não aconteceram, revendo erros do passado, criando cenários de medo, tentando prever o imprevisível. Mas nenhuma dessas coisas traz paz. A paz nasce quando você entende que existem limites humanos e que nem tudo está em suas mãos. Há um momento em que insistir no controle só gera mais desgaste. E talvez este seja exatamente o convite desta noite. Soltar. Soltar a necessidade de entender tudo. Soltar a obrigação de resolver tudo agora. Soltar o medo do que pode acontecer amanhã. Amanhã ainda não chegou. Você não precisa viver antecipadamente dores que talvez nunca existam. Existe uma tendência humana de carregar para a noite tudo aquilo que deveria ser encerrado durante o dia. O problema é que o coração não foi feito para sustentar pesos acumulados sem descanso. Por isso, neste momento, escolha conscientemente entregar. Entregue aquilo que você não pode mudar hoje. Entregue aquilo que está além da sua força. Entregue aquilo que roubou sua energia ao longo do dia. Talvez ninguém saiba exatamente o que você está enfrentando. Talvez você esteja lidando com preocupações financeiras. Talvez esteja vivendo conflitos familiares. Talvez exista um medo escondido que você não compartilhou com ninguém. Mas Deus conhece aquilo que você nem consegue organizar em palavras. Ele conhece os pensamentos confusos. Conhece as lágrimas silenciosas. Conhece o cansaço emocional que ninguém percebe. E mesmo assim continua presente. Há algo reconfortante em lembrar que você não precisa explicar tudo para ser compreendido. Você não precisa ter respostas completas para receber paz. Muitas vezes queremos primeiro resolver tudo para depois descansar. Mas quase nunca funciona assim. Primeiro vem a confiança. Depois, o coração desacelera. Então agora faça esse exercício interior. Imagine cada preocupação sendo colocada diante de Deus como quem deposita um peso que não consegue mais carregar sozinho. Tudo aquilo que apertava seu peito. Tudo aquilo que drenou sua energia. Tudo aquilo que ocupou espaço demais dentro da sua mente. Entregue. Talvez amanhã ainda existam decisões a tomar. Talvez problemas ainda precisem ser enfrentados. Mas não agora. Agora é tempo de descanso. Agora é tempo de reconstruir forças. Agora é tempo de lembrar que sua mente não precisa permanecer em estado de alerta constante. Você merece uma noite de paz. Não uma paz superficial, mas aquela sensação profunda de segurança interior. Aquela certeza silenciosa de que, mesmo sem controlar tudo, você pode descansar. A noite foi criada também para a cura. Enquanto você dorme, o corpo se reorganiza. A mente desacelera. As emoções encontram espaço para se recompor. Por isso, não subestime o poder de uma noite bem descansada. Muitas vezes tentamos encontrar soluções cansados, emocionalmente desgastados e mentalmente sobrecarregados. Mas algumas respostas chegam melhor depois do descanso. Nem toda batalha é vencida insistindo até a exaustão. Algumas são atravessadas com pausa, clareza e renovação. Então permita-se parar. Permita-se existir sem cobrança por algumas horas. O mundo continuará girando enquanto você dorme. Você não precisa vigiar tudo. Você não precisa manter tudo sob controle. Existe vida além da ansiedade. Existe descanso além da preocupação. Existe paz disponível para esta noite. Se o seu coração ainda estiver agitado, apenas repita mentalmente: eu entrego este dia. Eu libero minhas preocupações. Eu permito que minha mente desacelere. Eu escolho descansar. Repita quantas vezes for necessário até sentir o coração mais leve. A paz não chega necessariamente de forma dramática. Às vezes ela chega de maneira sutil. Na respiração que desacelera, nos músculos que relaxam, nos pensamentos que começam a perder intensidade. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Seu dia termina aqui. As cobranças terminam aqui. As preocupações não entram com você no descanso. A noite não precisa ser território de medo. Ela pode ser território de restauração. E enquanto você permanece nesse momento, permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. Nem tudo depende de você. Você fez o que podia hoje. O restante pode esperar.
Agora feche esse ciclo interiormente. Agradeça pelo que deu certo. Liberte aquilo que não saiu como esperado. Perdoe a si mesmo pelo que não conseguiu fazer. O dia acabou. Você não precisa continuar vivendo nele mentalmente. Há uma nova oportunidade amanhã. Mas hoje, apenas descanse.